Bom, pessoal, continuando a falar sobre religiões e o sistema religioso, né? Falar sobre o espiritismo kardecista, né, de Allan Kardec. E muita gente, quando a gente fala sobre a influência da maçonaria, né, muita gente fala, a maçonaria não é uma sociedade secreta, ela é discreta, como é que pode ser secreta se todo mundo sabe que ela existe? O fato da maçonaria ser uma sociedade secreta, ou mesmo Illuminati e tal, não é a questão de saber ou não que ela existe, é saber qual é a influência dela na sociedade, o que está por trás, quais são os objetivos, quais são as estratégias, enfim, o olho que tudo vê, né? Por que tem maçom em tudo quanto é lugar, por que a influência dele está em tudo quanto é lugar e por que é tão importante que seja secreto quem são os maçons, porque senão facilitaria para a gente começar a ligar os pontos, né? Começar a fazer conexões. Por exemplo, o fato de que Allan Kardec, né, o fundador, criador do espiritismo kardecista, era maçom, né? Quando você pega esse fato, isso tá aí, eu vou deixar alguns links, como sempre, na descrição para ajudar vocês a buscar mais conhecimento e comprovar. E como sempre, não acreditem no que eu estou falando tudo isso que eu falo nos vídeos é coisa que eu já venho estudando, pesquisando e aprofundando no assunto para entender o assunto há muito tempo. Então, quando eu venho falar é porque eu já tenho uma boa noção do que eu estou falando, né? Tem uma palestra do Divaldo Franco, que é o maior pregador espírita brasileiro hoje, numa loja da maçonaria em Americana. E ele mesmo lá fala que Allan Kardec era maçom. Vocês podem procurar aí várias fontes de que Allan Kardec era maçom. O Valdo Vieira também é maçom, e o Valdo Vieira fala muita coisa interessante sobre o Allan Kardec, sobre o Chico Xavier. O Valdo Vieira foi o braço direito do Chico Xavier, foi talvez até mais do que isso, né? O Valdo Vieira, junto com o Chico Xavier, são os principais nomes do espiritismo no Brasil. Tem Bezerra de Menezes também, né? O Divaldo Franco hoje, mas enfim, é interessante que o Chico Xavier seja tão idolatrado no espiritismo brasileiro e o Valdo Vieira seja completamente ignorado, varrido para baixo do tapete, esquecido, totalmente censurado, né? Pelo que eu sei, eu não sou espírita, não frequento centro espírita, mas pelo que eu sei, o Valdo Vieira é completamente censurado e boicotado nos centros espíritas brasileiros, né? E é interessante como é que pode, sendo que o Valdo Vieira foi o maior parceiro de trabalho da vida do Chico Xavier. O Chico Xavier tão idolatrado no movimento espírita brasileiro e o Valdo Vieira ser ignorado e boicotado, né? É curioso isso, né? Isso desperta curiosidade, não desperta, a não ser para os alienados fanáticos que são manipulados e controlados pelo sistema religioso. E o espiritismo kardecista faz parte do sistema de controle religioso. E, pessoal, é muito importante falar isso. Tem gente que vem falar, você está criticando o catolicismo, as igrejas evangélicas como sendo controladas pelo sistema religioso, como sendo manipuladoras, sendo que hoje o grande perigo é o islamismo. Gente, o islamismo está aí mesmo com essas religiões dominando totalmente a nossa sociedade há séculos, há milênios, né? Se a gente pegar desde a criação da Igreja Católica, já são mais de 1500 anos, da Reforma Protestante está fazendo 500 anos esse ano que começou, e depois de tudo isso, o islamismo está aí invadindo e destruindo a sociedade ocidental, né? Interessante, né? Pelo jeito, esse sistema religioso aí não está ajudando muito a proteger o mundo ocidental do islamismo, né? Por que será? É porque o islamismo, obviamente, faz parte do mesmo sistema religioso, né? É mais uma opção no menu de opções, né? De religião para todos os gostos, desde que as pessoas
continuem manipuladas e controladas e tenham a sua mente controlada, a sua opinião formada e toda a sua vida baseada dentro desse sistema religioso, dentro dessa matrix religiosa controlada pelos Illuminatis, né, satanistas, né? Então é muito importante a gente ter esses conhecimentos. E é por isso que é tão importante que a maçonaria e os membros da maçonaria, que são servos, que são os peões que trabalham para essa elite globalista Illuminati, são idiotas úteis, meros idiotas úteis. É por isso que quando a gente fala da maçonaria, vem um monte de maçom revoltado falar que não é nada disso, que eles são maçons e nunca viram nada disso, da mesma forma que qualquer militonto esquerdista fala que os globalistas, que os banqueiros não têm nada a ver com o comunismo, porque eles são meros idiotas úteis, eles são peões que são usados e não sabem de nada da verdade que está por trás daquilo ali. Assim como os peões da maçonaria que trabalham dentro da agenda Illuminati, né? Então, pessoal, sobre Allan Kardec ser maçom, isso é fato, não vou ficar perdendo tempo sobre isso, tem um monte de vídeos aí que vocês podem procurar sobre isso. Então, o que eu quero deixar aqui é a minha análise, algumas observações sobre a relevância disso, né? Porque, por exemplo, eu acredito em reencarnação, projeção astral, né? Eu já tive algumas projeções astrais, apesar de na época eu não ter essa consciência, né? Teve uma que, inclusive, foi uma experiência realmente espiritual que eu tive quando eu tinha 10 anos de idade, que foi o que começou a libertar a minha mente, a me gerar questionamentos sobre a religião, sobre a igreja que eu frequentava. Foi quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali, porque aquilo ia contra tudo que eu tinha aprendido na igreja. E uma experiência que eu mesmo vivi. Então ali eu comecei a questionar a religião e me libertar dessa matrix, né? E hoje eu tenho uma percepção, né? Já tinha essa desconfiança, pô, como é que funciona isso da gente ver o futuro, né? Coisa que, segundo o que eu tinha aprendido na igreja, era coisa do diabo, né? E eu que fui batizado na igreja batista com 8 anos de idade, aos 10 anos tive uma visão, né, enquanto estava dormindo, e com o tempo, até hoje, eu ainda tenho, né, muito resquício, né? Eu nasci, fui criado dentro de igreja até a adolescência, quando eu comecei a me afastar. Então até hoje a gente ainda fica, né, com a mente meio deturpada, meio né, é difícil se livrar disso. Eu sei como é, e é por isso que eu respeito as pessoas que são alienadas pela religião, porque eu sei o quanto é difícil se libertar dessa lavagem cerebral, né? No meu caso, desde criança, no caso de muita gente que passa por essa lavagem cerebral e por essa doutrinação desde criança, né? E é importante a gente ter conhecimento, né? Está na Bíblia, Jesus já dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Apenas o conhecimento liberta. Conhecimento é poder. Apenas o conhecimento liberta o homem, né? Enfim, pessoal, tem uns vídeos interessantes aí do Valdo Vieira. O Valdo Vieira eu recomendo escutar muita coisa que ele fala, mas não ponho a mão no fogo, né? Tem algumas coisas que me ligam um alerta vermelho sobre o Valdo Vieira. Ele mesmo confessa que ele era maçom. Ele apareceu algumas vezes na TV Globo, né? O que é um grande sinal de alerta para tomar cuidado, né, que tem alguma coisa errada ali, talvez não com ele, Valdo Vieira em si, mas talvez com o que, né, como ele já morreu, o legado que ele deixou, assim como grandes pessoas do passado, assim como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nunca fundou nenhum templo, Jesus Cristo nunca chegou em lugar nenhum. Eu quero que construam um templo aqui, não. Ele pregava para as pessoas ao ar livre, ele nunca construiu templo nenhum, né? E foi criado toda uma religião, todo um movimento aí de milhares de anos, de séculos, em nome de Cristo, chamado cristianismo. Mas o que realmente esse tal cristianismo tem a ver com o que realmente Jesus Cristo
fez e falava como está na Bíblia, né? Enfim, o legado dele, será que não foi manipulado e distorcido, deturpado, subvertido pelo sistema religioso, o mesmo sistema religioso que matou Cristo, né? Porque ele era contra a religião da época, né? Ele veio para libertar as pessoas da religião da época, né? Então, pessoal, a gente tem que sempre contestar e manter a mente aberta, né? E como eu digo, né, uma lição que eu aprendi com o Valdo Vieira, não acredite em nada do que eu estou falando. Vá, pesquise, busque conhecimento, se aprofunde, de preferência duvide de tudo que eu estou falando aqui, pesquise e tire suas próprias conclusões, sempre buscando conhecimento, né? Porque eu falo por experiência própria, porque eu já errei no passado, eu já fui manipulado, já fui enganado, e a gente só percebe que a gente estava errado quando a gente descobre a verdade, né? Até 2010 eu apoiava o PT, para vocês terem noção, então não é à toa que eu falo isso, não acredite em nada do que eu estou falando, não bote a mão no fogo por nada do que eu estou falando, vá e pesquise, não bote a mão no fogo por ninguém, né? A gente está sujeito a erros com informações erradas, né? Enfim, acho que eu não estou esquecendo nada. Assim, por que eu acredito que foi criado esse movimento espírita, espiritismo? Né? Uma vez um amigo meu que é espírita kardecista me contou a história do Allan Kardec, né? E Allan Kardec é um pseudônimo, né, que seria o nome que ele teve numa vida passada, e ele era um cientista, né? E começou a acontecer um fenômeno na Europa de mesas, né, batendo, de fenômenos sobrenaturais, e as pessoas estavam curiosas, né, e fazendo comunicação com espíritos, enfim, né? E isso começou a tomar uma grande proporção, e isso ia contra a religião, o cristianismo que dominava na época, né? E as pessoas começaram a buscar o que estava por trás disso, né? E aí é que eu acredito, e o Allan Kardec não tinha, né, interesse por isso, mas ele foi convencido a investigar. E por que eu acredito que esse movimento espírita foi então criado e serve para manter o controle da opinião pública? Porque em vez de deixar as pessoas buscarem o que estava por trás daquilo tudo, foi um maçom que foi lá e criou essa nova religião, o espiritismo kardecista, e desse jeito essa nova religião, sendo controlada pela maçonaria, se manteve dentro do paradigma religioso, do sistema religioso, e aceitando a ideia da reencarnação, reconhecendo contato com espíritos e tudo, mas mantendo isso dentro do sistema religioso vigente, né? Para não deixar que as pessoas buscassem a verdade fora daquilo ali, né? E uma vez eu estava passando na frente de um centro espírita e ouvindo o pessoal lá dentro cantando hino, né? Igualzinho igreja evangélica, né? Eu fui olhar aquilo, pô, mas isso dá igual igreja evangélica, né? E isso explica tudo, né? Hoje, naquela época eu ainda não sabia, hoje eu sei que as igrejas evangélicas também são dominadas pela maçonaria, né? E inclusive a igreja batista, que foi a que eu nasci, e que os batistas abominam a igreja, a maçonaria, e não sabem da influência da maçonaria na história da igreja batista e de outras igrejas também, presbiteriana, enfim, né? Basta vocês procurarem vídeos aí e pesquisarem a respeito, né? E, pessoal, uma outra coisa interessante, né? Eu não sei muito sobre paganismo, na verdade ninguém sabe muito sobre paganismo, né? Porque o paganismo já é um rótulo pejorativo que foi criado para se referir a todas as religiões politeístas que existiam. Se a gente voltar 2000 anos atrás, apenas os judeus eram monoteístas, né? E todos os outros povos do mundo eram politeístas, eram pagãos, né? Enfim, o termo paganismo joga no mesmo saco e mistura
dezenas de religiões diferentes, né? A gente tem desde o hinduísmo, o budismo, até religiões de tribos canibais africanas que se entram dentro desse tal paganismo. E quando a gente fala de paganismo, tem gente que vem falar que pagão é canibal, né? Algumas religiões que são rotuladas de paganismo tinham canibalismo, mas daí a querer misturar tudo e dizer que todas são canibais é uma grande canalice, é coisa de gente podre, de gente subversiva, de canalha mesmo, né, de desinformante, né? E o paganismo, né, ancestral, né, a religião de todos os nossos ancestrais, com exceção dos judeus que já eram monoteístas, né, a religião da Europa era o paganismo, das Américas, a religião dos índios, dos nativos das Américas é o paganismo, as religiões orientais, budismo, hinduísmo, todas essas são paganismo, né? E tanto é que no Japão, né, no Oriente, eles aceitam a ideia de reencarnação de espíritos, e o espiritismo kardecista não chegou lá. A Igreja Católica, com a Santa Inquisição, que queimava os bruxos pagãos na fogueira, matava, incendiava bibliotecas, queimava livros, destruía tudo, como o Império Romano fez com a Biblioteca de Alexandria no Egito, para destruir a cultura ancestral do povo egípcio, para destruir o Egito como nação. O Império Romano fez isso no Egito, queimou a Biblioteca de Alexandria, e o novo Império Romano, disfarçado como Igreja Católica, fez a mesma coisa na Europa, queimou e destruiu as bibliotecas e os livros ancestrais, com todo o conhecimento e a cultura ancestral da Europa, destruiu tudo, né? E depois fez isso também aqui nas Américas, né? Os espanhóis queimaram os livros dos povos ancestrais lá, se não me engano, os maias ou incas, não sei, que tinham muitos livros e pergaminhos que foram queimados e destruídos pelos católicos espanhóis, né? E esse novo Império Romano, disfarçado de religião, destruiu toda a cultura ancestral da Europa, e hoje tem gente defendendo que essa Igreja Católica é o que conserva a cultura ocidental, sendo que foi ela que começou com essa destruição, né? Enfim, pessoal, conhecereis a verdade vos libertará. Os nossos ancestrais pagãos aceitavam a reencarnação, isso está nas mitologias antigas, né? Eles acreditavam na reencarnação, eu também acredito em reencarnação, a gente tem, eu não acreditava pela minha formação manipuladora, né, alienadora, religiosa, mas hoje eu acredito, a gente tem um monte de exemplos aí que não dá para, né, eu tenho a mente aberta. Tem um monte de crianças aí que a gente vê que tem talentos, habilidades que são inexplicáveis e excepcionais, mas que quando a gente pensa e considera a reencarnação e pensa que crianças que tocam instrumentos musicais, né, que nunca foram ensinados, que simplesmente sabem tocar piano, bateria, sabem cantar. Tem uma menina chamada Amira Willighagen, holandesa, que tem um talento para cantar excepcional, extraordinário. E quando a gente considera a reencarnação como fator, isso monta o quebra-cabeças, e aí muita coisa faz sentido, muita coisa que não faz sentido se a gente manter a mente fechada e alienada pelo sistema religioso, né? Enfim, pessoal, queria gravar um videozinho rápido de 5 minutos falando só sobre o espiritismo kardecista, mas acabei falando demais, esticando muito, e enfim, é isso aí. Busque conhecimento, né? Reencarnação, projeção astral são temas muito interessantes, mas que a gente precisa, como sempre, pesquisar e se informar com muita cautela, mente aberta, mas sem tolice, né? A gente tem que ter cuidado também, todo cuidado é pouco, principalmente porque os desinformantes, os desinformadores sempre vão conquistar as pessoas dando informações verdadeiras para
manipular com algumas mentiras. Busque conhecimento.